As semanas passadas, 2 semanas, eu falei do versículo 1, do versículo 2 dessa carta. Quer dizer, eu falei somente do versículo 1 em 2 semanas. Versículo 2 é a saudação do apóstolo Paulo. E no versículo 3 ele continua com a sua saudação e fazendo algumas recomendações, né? Eu falei aqui na semana passada sobre quando Paulo ele fala todos os santos, né? Ele coloca todas as pessoas, não faz acepção de pessoa. Eu mostrei que fazer acepção de pessoas é pecado, no reino de Deus isso é um pecado. Eu falei aqui também sobre quando ele fala todos os santos. Santos são pessoas que professam o nome de Jesus publicamente, assim como Pedro professou, né? Em Mateus 16. A gente vê que santos essas pessoas, não quer dizer santos aqui que não tenha pecado, né? Mas quer dizer pessoas que professam, pessoas que não só professam, mas pessoas que professam publicamente, através do seu arrependimento, através do batismo, né? Porque eu falei semana passada que tudo indica que na igreja primitiva, uma pessoa que queria ser parada para Deus, ela se batizava, né? Ela descia as águas. Outro ponto também. E eu falei aqui sobre bispos e diáconos, são os líderes da igreja, pessoas responsáveis para poder conduzir esse povo. E eu falei sobre a igreja de Filipos, que era uma igreja local. E isso é muito importante, irmão. Eu vou frisar muito bem que, de repente, durante esse tempo que eu estou aqui, eu nunca ensinei desta maneira como eu vou ensinar, tá? A igreja local. A igreja local a gente tem que valorizar a igreja local. Por que a igreja local? Por mais que nós pertencemos a uma igreja invisível e universal, uma igreja mundial, é na igreja local que a gente cresce, é na igreja local que a gente vai desenvolver o nosso ministério, é na igreja local que a gente vai aprender a perdoar os irmãos, é na igreja local que a gente vai aprender a suportar, é na igreja local que a gente vai aprender a amar. Então tudo é aqui, né? Tudo é aqui. E o que a gente vai ver é que a igreja primitiva, ela não era uma igreja como a nossa, que a gente vai ver, tá? É isso que eu quero falar, né? Isso que eu quero falar. Eu falei que igreja, os nomes que a Bíblia dá como fazemos símbolos da igreja, vários nomes, e cada nome que a gente estudar, irmão, é coisas fantásticas: família, povo de Deus, é eleição, é ovelha. Então tudo isso é videira, tudo isso, se a gente pegar e estudar cada ponto desse, a gente vai ver que Deus está falando como que a igreja dele tem que ser. Como que a igreja dele tem que ser. A igreja de Deus, ela não pode ser como um clube, membro de um clube. Ela não é membro de um clube, ela é membro de um corpo. E é por isso que eu escolhi essa carta, para a gente tratar piamente, né, desse corpo, né, dessa união. E Paulo aqui, no versículo 3, ele fala dando graças a Deus por tudo aquilo que ele recorda. A gente vê que quando Paulo ele fala dou graças a meu Deus, ele aqui nessa saudação, a gente vê que naquela época os pagãos, eles tinham essa mania, esse costume. Quando eles iam escrever alguma carta, eles davam graça a alguma divindade ou algum Deus, né? Aquela divindade que ele venerava, essa divindade, ele colocava o nome dessa divindade logo no início da carta. E Paulo aqui segue esse costume, como era o costume da época. Os filipenses, aqueles que tinham sido convertidos, cansaram de receber cartas. E aqui Paulo está dando uma carta para eles, dizendo quem é o seu Deus. Por isso que ele fala: eu dou graças a Deus por tudo. Entenda bem que Paulo ele inicia essa carta falando que dá graças a Deus. Primeiro ele aponta para quem está operando naquela igreja: Deus, por tudo, Deus. Deus é o operador, Deus é que está derramando a sua graça infinita naquela igreja, tá? É Deus. Então Paulo está falando de maneira que a gente vê que Paulo nessa carta, ele está radiante, ele é um homem que está preso, um homem que alguns acreditam que a carta de Filipenses, nessa prisão de apóstolo Paulo, foi a última carta que ele escreveu. Ele escreveu Efésios, ele escreveu Colossenses, ele escreveu Filemão, e a última foi essa carta. Essa carta, irmão, ela é diferente de todas, porque é uma carta de gratidão do apóstolo Paulo
por essa igreja, tá? A gente não vê, irmão, muitas exortações nesta igreja. O que nós conseguimos ver nessa igreja? Os falsos profetas, os falsos mestres entrando nessa igreja, querendo entrar, e Paulo está escrevendo essa carta para que eles possam ter esse cuidado, e a desunião, o orgulho, aqui o orgulho. Por quê? Como eu falei na introdução, esse povo, ele era considerado uma mini Roma, os mini romanos. Tudo aquilo que acontecia lá na Itália, eles costumavam fazer, as suas roupas, as suas línguas, as suas culturas, tudo que acontecia em Roma, a cidade principal do Império Romano, assim também eles faziam. Então, eles estavam sendo um povo muito orgulhoso, e Paulo está tendo esse cuidado aqui por causa desse orgulho. E Paulo fala: dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós. Tudo que recordo de vós. Irmão, há recordações que ferem o coração, abate o espírito e provocam grande dor ao no ar. Quando você está na sua casa pensando, existem recordações que faz o teu coração doer, parece que entra uma espinha, você começa a chorar, porque é dor, é uma recordação de dor, né? De dor. São lembranças amargas que por você não tinha vivido, né? Você nunca pensou em ter vivido. Hoje você carrega essa recordação, essa lembrança, que quando você lembra, traz o quê? Uma dor, algo que dói, algo que é doloroso, né? Eu imagine Paulo, ele escrevendo para a igreja de Gálatas. É uma igreja que Paulo não tem saudação. Paulo vai logo na raiz, porque era uma igreja que estava deixando o verdadeiro evangelho, passando para um outro evangelho, e aquilo ali estava trazendo dor na vida do apóstolo Paulo. Mas aqui não, aqui não está trazendo dor. A recordação que Paulo está tendo desses irmãos são recordações agradáveis, são recordações boas. São recordações, irmãos, que quem dera se todas as pessoas que pertencem à igreja local a gente pudesse pensar dessa maneira, recordações boas, né? Mas a gente sabe, irmão, que não é sempre assim. Paulo aqui, a gente vê que Paulo ele está enchendo o seu coração com doçura, a sua alma está muito alegre, com muita gratidão, quando ele fala: dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós. Tudo que recorda de vós. Nessa igreja, irmão, a gente vê que não há um momento que essa igreja consegue arrancar do apóstolo Paulo lágrimas de tristeza. Pelo contrário, é lágrimas de alegria. É por isso que agora ele está estufando o peito e está escrevendo preso: dou graças ao meu Deus por tudo aquilo que eu recordo de vocês. Aí eu te pergunto, irmãos, colocando todos nós dentro do pacote, será que Jesus ele pode ter essa recordação de nós? Paulo está recordando algo que essa igreja fazia. E aí Jesus, será que Jesus ele pode trazer, ele pode ter essa alegria quando ele recorda de cada ação nossas, de cada momento nosso com ele? Mas Paulo ele fala: dou graças e recordo por tudo aquilo que eu recordo de vocês, tudo aquilo. E ele continua falando, versículo 4: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Quando Paulo ele fala aqui fazendo sempre, aqui está no tempo presente. Aqui não está no tempo futuro ou no tempo passado, mas está no tempo presente. É algo que Paulo fazia constantemente. Quando ele fala,
quando ele fala fazendo sempre, era uma oração que Paulo tinha por essa igreja, era uma oração contínua, com tanta alegria que essa igreja trazia no coração do Paulo, irmão. Paulo está falando que sempre orava por essa igreja, sempre, era algo contínuo. E o interessante, ele fala assim, olha, fazendo sempre com alegria. Olha só, não fazia chorando, mas fazia com alegria. Por isso que ele começa falando, dou graças a meu Deus, dou graças ao meu Deus, porque ele sabia quão grandioso foi Deus bondoso na vida daquela igreja. É por isso que ele fala, eu estou fazendo com alegria, com alegria eu faço. Irmãos, aonde que Paulo está? Preso. Essa igreja orava pela soltura do apóstolo Paulo, a gente vai ver isso lá na frente. Mas Paulo está preso. E Paulo está falando, eu estou fazendo, escrevendo, orando, alegre. O que Paulo ele nos ensina, irmãos? Preso, limitado, dentro de uma casa, não poderia sair, mas estava limitado dentro de uma residência. Mas ele está escrevendo alegre, não sabendo se ia ser solto, mas está escrevendo alegre. E o que ele nos ensina? Que nós podemos sentir alegria nas provas. Por que nós podemos sentir alegria nas provas? Porque sabemos que Deus está no controle. É isso que Paulo está falando, dou graças a meu Deus, porque Deus está no controle. No momento da prova do apóstolo Paulo, Deus estava no controle. Inclusive foi Deus que apareceu para Paulo, falando, Paulo, importa você ir lá no imperador, você vai a Roma, Paulo, pregar esse evangelho. Então Paulo está com alegria no meio da prova, mas sabendo que Deus estava no controle. E é por isso que ele está falando, eu estou fazendo isso com alegria. Irmãos, você sabe quantos crentes não sentem essa alegria? Eu estou falando de um homem preso, irmão, acorrentado. Eu não sei se ele estava acorrentado, mas um homem preso, um homem limitado. Só segunda prisão a gente sabe como é que ele estava, mas aqui era uma prisão residencial. Você sabe quantas pessoas você vai conversar sempre está amargurada de espírito? Sabe quantas pessoas, irmão, não conseguem sentir essa alegria? Quando Paulo escreve assim para Timóteo, ele falando, ó bendito Deus, ele está falando que o nosso Deus é uma alegria plena. E às vezes nós não temos essa alegria, nós fomos salvos, querido. Como que pode um salvo não ter alegria? John MacArthur, um dos seus livros, ele escreve assim, ó, parece que durante a maior parte da história da igreja, olha só, está falando de John MacArthur, irmão, um homem que já partiu para o Senhor, mas um grande teólogo, conhecedor da história da igreja. Ele fala assim, ó, parece que durante a maior parte da história da igreja, apenas uma minoria de cristãos tem conhecido a verdade, a alegria plena que Deus dá aos seus filhos obedientes. Olha só, uma parte. E o MacArthur, estudando a história da igreja, ele pega e fala, parece que apenas uma parte conheceu essa verdade, essa alegria que Deus dá aos seus filhos obedientes. E Paulo aqui está falando, eu estou alegre, é com alegria que eu escrevo, porque eu recordo de vocês, e tudo aquilo que eu recordo de vocês é coisa boa, coisa boa. E ele continua falando, súplicas por todos vós, né? Então Paulo, quando ele fazia sempre com alegria súplicas, e quando ele se colocava diante de Deus, expondo cada causa dos filipenses
diante de Deus. A gente vê que esse homem ele está preso, irmãos, preso. Mas o início da sua carta, a sua saudação, ele não lembra dele, ele não pensa nele, ele não pede nesse exato momento para que a igreja possa orar por ele, para que venha a ser solto. Não, nesse exato momento aqui, Paulo está intercedendo pelos irmãos. Paulo não foca o seu coração em si, em suas necessidades, não. O foco da oração de Paulo é na vida dos irmãos. Entende? Nós temos que parar, irmão, um pouco de pensar só em nós. Nas nossas orações nós só pensamos em nós, na nossa família, quem está debaixo do nosso teto. E é por isso que eu dei essa lista. E se nós formos humildes, nós vamos compartilhar nossa necessidade. Irmão, ora por mim nessa causa. Porque quando nós temos conhecimento da causa dos irmãos, se torna mais fácil a nossa oração objetiva, direcionada. Entende? Se não foi o que eu estava conversando um bom tempo com o pastor Austin, parece que a cultura, irmão, parece não, a cultura do Brasil, a cultura do mundo, penetrou dentro da igreja de uma tal maneira que criou a raiz que está difícil de sair, de viver de aparência. Entende? Pessoas fortes, santos, não acontece nada, eu não tenho um pecado, eu sou muito santo. Esse Instagram de aparência hoje vive dentro da igreja, que a gente não consegue falar assim, irmãos, olha só, como o senhor orar por mim? Por que orar por mim? Eu estou passando por isso. Sabe, olha, eu me inclinei para esse tal pecado aqui, que meu Deus, ora para Deus me libertar. Sabe qual é o nosso pensamento? O que essa pessoa vai pensar de mim? E se ele contar para outra pessoa? Esse é o nosso pensamento. Esse é o que nós pensamos. Mas Paulo está focado na vida dos irmãos. Na vida dos irmãos. Paulo é um homem incansável, irmão. Vive de maneira intensa. Tudo que faz, Paulo é intenso. Paulo, ele plantou essa igreja e continuou orando por essa igreja. Paulo não abandonou esses irmãos na oração. Paulo não via esses irmãos. Aproximadamente já tinha se passado 10 anos quando Paulo plantou essa igreja. Mas Paulo está falando, olha, eu recordo de vocês. O interessante é que Paulo poderia colocar aquilo que aconteceu lá em Filipe. O que aconteceu com ele em Filipe? Olha como é que esse homem foi maltratado. Mas Paulo não faz assim. Paulo esquece dessas coisas. Esquece de tudo aquilo que aconteceu com ele. Por quê? As recordações boas são melhores do que as negativas, daquelas más. Eu estava hoje conversando com o nosso irmão, o irmão Paulo chega cedo, e a gente estava tomando café ali, e a gente estava conversando, e eu falei para o irmão Paulo, o problema é que hoje, que às vezes, é um estudo já comprovado, que o ser humano, ele presta muita atenção no lado negativo da pessoa, do que aquilo que é bom da pessoa. Irmão, eu tenho uma irmã, agora não, mas a gente era muito unido, agora ela casou, a gente já tem contato ainda, mas não como antes, tá? Eu tenho uma irmã que ela, todo aniversário ela fazia um bolo surpresa para mim. Um bolinho lá ela fazia, né? A maioria, né? Fazia sempre estava fazendo um bolo lá. Não sei se é todos não, mas a gente sempre estava fazendo um bolo para mim. E ela congregava junto comigo na mesma igreja. E lá ela tinha suas amigas lá e tal. E chegou uma amiga dela e falou assim para mim assim: Alex,
a tua irmã bem fica falando de você, não sei o que e tal. Eu cortei ela, eu falei assim, irmã, não olha por esse lado não, irmão. Não olha por esse lado não. Tem muitos anos isso, mas eu falei, não olha por esse lado não. Olha quantas coisas boas minha irmã já fez comigo. Deixa pra lá, de repente ela estava num momento ruim da vida, aí a seta veio logo para minha direção e ela começou a falar de mim, mas esquenta com isso não. Isso aí vai passar, esquenta não. Nunca mais essa pessoa veio falar comigo mal de ninguém. Mas por quê? Porque isso acontece. Tem vezes que o irmão Paulo me ajuda 10 vezes, mas numa única vez que o irmão Paulo me ajudou, eu vou lá e quero castigar o irmão Paulo, porque aquele que ele não me ajudou ficou gravado na minha mente. Entende? E às vezes acontece com a gente, com a igreja, e a igreja não é assim, né? A igreja não é assim, a igreja não pode ser assim. É por isso que Paulo fala, suportai-vos uns aos outros. A igreja não é assim, a igreja tem que perdoar, irmão. Só lê, chega em casa a ler Mateus 18, quando Pedro fala assim, Senhor, a gente deve perdoar quantas vezes? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Aí Jesus vai contar uma parábola, aquela parábola ali que dói o nosso coração. Vê depois a parábola que Jesus conta. E ele continua falando no versículo 5. Em todas as minhas orações, né? Entenda que essa igreja, irmão, ela era coberta, se eu posso falar assim, coberta pela oração do apóstolo Paulo, porque Paulo orava por essa igreja. Em todas as minhas orações, então todas as orações do apóstolo Paulo, ele apresentava essa igreja diante de Deus. No versículo 5 ele fala, pela vossa cooperação no evangelho, desde o primeiro dia até agora. Irmãos, essa palavra aqui, cooperação, é muito interessante, porque essa palavra, qual é o nome que a gente dá para o nosso último culto aqui do mês, que a gente prepara o nosso banquete, tanto aqui quanto lá em Nova Iguaçu, o nosso café da manhã? Qual é o nome? É esse nome aqui que Paulo coloca, é essa palavra. Pela vossa koinonia. Pela vossa koinonia significa o quê? Comunhão, tá? Comunhão. Mas aqui não é somente comunhão, aqui também é participação. Aqui não é só comunhão, é participação. Quando a gente vai ver essa palavra dentro do texto que ela se encontra, a gente vai ver que ela foge do que nós entendemos como comunhão. Ela está acima. Isso tudo é muito bom, irmão. Tá? A gente tomar o nosso café ali, bater papo, mandar mensagem pelo WhatsApp, isso tudo é bom. Mas essa comunhão que Paulo está falando que essa igreja praticava está muito além disso. Vai muito além. Não é somente tomar um cafezinho, não. Não é somente perguntar como é que está, não. Era uma igreja que se envolvia com o reino de Deus. Envolvia com o reino de Deus. Se envolvia de uma maneira tal que Paulo está falando, está agradecendo a Deus pela cooperação deles. Porque aqui está falando de uma comunhão dinâmica. Aqui está falando de uma comunhão que atua, uma comunhão que trabalha. Entende? Eu estou lendo um livro, e esse livro, ele me chamou muita atenção, como que o pastor ensina a igreja dele. Eu falei, interessante. O pastor, ele teve a oportunidade de ir para uma casa maior, com um aluguel mais barato, mais distante da igreja. Ele preferiu ficar próximo da igreja, com aluguel mais caro, uma casa, né, menor, mas ficou perto da igreja. E ele incentiva todo mundo a morar perto um do outro. Olha que coisa interessante, sabe por quê?
ele fala que é assim que nós desenvolvemos a nossa comunhão. Quando alguém vai sair para trabalhar, fazer alguma compra, um irmão vai lá e toma conta da filha do outro, e eu achei isso fantástico. Claro que a nossa cultura aqui, a gente vai ter essa dificuldade, mas eu estou falando sobre essa proximidade que a igreja tem, e essa proximidade, essa comunhão que eu estou falando que trabalha, essa comunhão que nós precisamos ter, essa proximidade. Sabe, eu falo isso por mim. Quantas pessoas aqui da igreja foi lá em casa? Poucas pessoas, né? É uma coisa que isso tem que acontecer, irmão. Entende? A gente bater papo, a gente saber o que um está precisando do outro. E às vezes a gente não consegue ter essa comunhão prática, essa comunhão que atua. Às vezes a nossa igreja aqui, a gente está igual um clube. Infelizmente é o que eu tenho que falar. E eu falo por mim também. Um clube. Vemos aqui, sentamos aqui do domingo, lá tudo bem, tomamos lá do café, vamos embora. Aqueles que podem vir terça-feira, como é terça-feira aqui, vamos embora. Aí vem no domingo, mesma coisa. Isso não é cooperação no evangelho, irmão. A gente não está se ajudando um ao outro a crescer. Não estamos. É por isso a igreja aprovar. Eu pretendo aqui brevemente, o mais rápido possível, a gente fazer um grande almoço aqui, ninguém embora, todo mundo ficar aqui. Vou alugar as mesas, o pula-pula, e a gente vai ficar aqui, vai embora 5, 6 horas da tarde, batendo papo, comendo, bebendo, brincando, se conhecendo. Porque de repente o pastor ainda pode conhecer, mas meus irmãos, conhece quem aqui? Sabe onde que alguém mora? Se alguém te ligar, pedir ajuda, e aí? A gente está aqui para isso, irmão. Corpo é isso, cooperação é isso, é um ajudar o outro. Estou precisando de uma ajuda lá na minha casa, eu tenho que ligar para os meus irmãos. Vocês são famílias agora. Isso é que a igreja primitiva vivia. A igreja primitiva vivia dessa maneira. E é assim que nós temos que viver, irmãos. Nessa comunhão, nessa pegada. Você vê que a cooperação dessa igreja aqui era uma cooperação ativa. Era ativa. Mas o interessante é que ele fala assim, olha, presta atenção, hein? Como que ele fala aqui, ó? Pela vossa cooperação no evangelho, ele aponta. Aonde? No evangelho. Porque essa igreja, ela cooperava no evangelho, porque ela conhecia o evangelho. O problema de muitos crentes é que não lê a Bíblia, achando que a Bíblia só é para o pastor, e não é assim, irmão. Irmão, o evangelho de Deus é poderoso. Ele naturalmente, ele faz o que tem que fazer, naturalmente, entende? Naturalmente, você quando lê os evangelhos, você vai entender, naturalmente você vai crescer, porque é Ele que faz esse crescimento, é Ele que faz. O evangelho produz crescimento, e é por isso que essa igreja sabia como tinha que fazer. Por que ela cooperava dessa maneira? Porque ela conhecia o evangelho. O problema é que às vezes nós não conhecemos o evangelho. E quando a gente não conhece o evangelho, irmãos, a nossa cooperação, ela tem a tendência de ir para um lado que o evangelho não nos ensina. O evangelho, irmão, quando você conhece o evangelho muda. A nossa prioridade, a nossa cosmovisão muda. Como que nós olhamos para o mundo? A nossa visão, ela é mudada, como a gente enxerga o mundo. A nossa vida é refeita quando a gente conhece o evangelho. Se
Se você chegar em casa e ler a carta de Colossenses, que é uma carta que Paulo está preso também, escreveu antes dessa carta, tudo indica que foi antes, mas na mesma época, a gente vê como que o Evangelho fez aquele povo crescer. Logo no seu primeiro capítulo. E o que eu quero trazer para os meus irmãos? Paulo fala assim, olha, pode ver que ele sempre está falando todos. Se você for ver do versículo 1 até esse exato momento, no versículo 1 ele fala todos, no versículo 3 ele fala que recordo de vós, no versículo 4 ele fala todos vós. Por que ele está falando sempre todo? Por quê? Porque toda a igreja, ela tem que cooperar com o Evangelho. Toda a igreja, todos vocês, cada um de vocês aqui tem um dom. E com esse dom que Deus deu a vocês, vocês têm que cooperar com o Evangelho. Tem pessoas que sabem evangelizar melhor do que eu, cooperam com o Evangelho. Tem pessoas que têm um ato de misericórdia melhor do que eu, cooperam com o Evangelho. Mas é todos vocês, irmãos. Não é o pastor, não é os obreiros, não é os músicos, não. Todos vocês. Todos vocês. A igreja toda ela tem que cooperar no Evangelho. Nós vimos aqui, quem abriu o coração de Lídia? Foi Deus. Atos 16, Deus abriu o coração de Lídia. Mas quem pregou? O apóstolo Paulo. Paulo prega, a igreja prega, mas quem abre o coração? Deus levanta, Deus envia os missionários. Quem é que sustenta esses missionários? A igreja. Entende? Então nós cooperamos com o Evangelho. Nós temos que ser o cooperador no Evangelho. Eu não quero, irmão, que essa mensagem venha cair aqui. Eu quero que essa mensagem arde no coração de vocês, e vocês venham me cobrar também. Como que eu vou ficar feliz quando chegar uma pessoa, pastor, sabe quem teve lá em casa? Fulano de tal, convidei fulano para beber um café, batemos um alto papo. Irmão, como que isso é bom? Com quem a gente pode desabafar? Com meu irmão que não é crente, com a minha irmã que não é crente? Será que eles vão conseguir me compreender? Eu vou ter que me desabafar com vocês, com Davi, com Juan, com Carol, com Milena, com qualquer um eu vou ter que me desabafar, irmãos. Nós precisamos ter esse apoio. E esse apoio tem que ser na igreja local, pelo amor de Deus. A gente tem que se conhecer. Qual a dificuldade que um passa? Qual a necessidade que o outro está passando? Isso tem que fazer... Tem que ser o hábito nosso, tem que fazer o nosso ambiente, a gente se preocupar um com o outro. A gente vê, irmão, que essa igreja de Filipe, é notável que essa igreja ela era ativa. Interessante, entenda bem o que eu vou falar. Era uma igreja que cooperava em prol do reino. Entende? Não era em prol do amigo apóstolo Paulo que fundou a igreja, não. Era em prol do reino que ela cooperava. Não era em prol do pastor, não. Era em prol do reino, dos irmãos, daqueles que pertenciam ao reino. Ela cooperava, ela era fiel, ela era firme. Apesar das pobrezas e das perseguições que essa igreja sofria. Às vezes nós falamos assim, eu não tenho como ajudar. Como não? Essa igreja, está pensando que essa igreja era rica? Abre comigo aqui, irmão, por favor. 2 Coríntios. Segunda Coríntios
capítulo 8. Capítulo 8. Versículo 1. Olha o que diz. Também, irmãos, ele está escrevendo para a igreja de Corinto. E ele fala assim, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Olha só, a graça de Deus nas igrejas da Macedônia, Filipenses, Tessalonicenses, está ali, Bereia, a graça de Deus lá. Olha só, eu quero fazer vocês conhecer a graça de Deus lá. Como que essa graça de Deus? Era uma igreja rica, uma igreja que não tinha problema. Não, Paulo não fala isso não. Olha o que Paulo vai falar dessa igreja. Versículo 2. Porque no meio o que, irmão? No meio de muita prova de tribulação. É pouca? Não, no meio de muita prova de tribulação. O que você está passando aí? Paulo está falando que essa igreja de Filipe passava por muita prova de tribulação. Mas diante dessa muita prova de tribulação, o que aconteceu? Manifestaram abundância de alegria. Em muita prova de tribulação, essa igreja se manifestou abundância de alegria. O que eu falei no início dessa mensagem. As provas que nós passamos não podem tirar a nossa alegria. Essa igreja passava por muitas tribulações, mas era uma igreja alegre. Tribulação, agora, olha o que Paulo vai falar ainda. E a profunda o que, irmão? Pobreza deles. Você é pobre? Essa igreja aqui, Paulo fala, é profunda pobreza. Paulo poderia muito bem falar assim, pobre não, mas ele coloca um adjetivo primeiro, profunda pobreza. Paulo está falando, essa igreja é muito pobre. É uma igreja que passa por várias tribulações. Essa igreja que nós estamos estudando passa por várias tribulações, mas é uma igreja de abundância e alegria. É uma igreja que tem uma profunda pobreza, mas o que? Superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Quer dizer, a pobreza não é sinal que a gente pode não ajudar ninguém, que a gente não pode ajudar uma pessoa. Porque essa igreja era pobre, passava por muitas coisas, e Paulo está falando que era uma igreja generosa. Olha no versículo de número 4, por favor, 3, por favor, porque eles, agora Paulo falando, testemunho eu, na medida das suas posses, na medida da sua pobreza, da sua profunda pobreza, na medida da sua pobreza, da sua profunda pobreza, até acima delas, o que aconteceu? Se mostraram voluntários. Agora, irmão, olha o que arde no nosso coração. Versículo 4. Olha só. Paulo dando testemunho. Pedindo-nos, com muito rogos, a graça de participar da assistência aos santos. Irmão, me parece que dá a entender que, tipo assim, era uma igreja tão pobre, que dá a entender que Paulo está tentando recusar, e eles estão implorando o apóstolo Paulo, nós queremos ajudar com a nossa pobreza. O que nós temos é isso aqui, mas nós queremos ajudar. Rapaz, você vai ajudar os irmãos, mas e lá na frente? Não, a gente é isso aqui que a gente quer. Eu te imploro, Paulo, eu quero ajudar esses irmãos. E assim aconteceu, e é por isso que Paulo está falando. Testemunho eu, que esses homens, eles pediram, eles imploraram.
me imploraram para poder participar dessa assistência a vocês, aos coríntios. No versículo, e ele continua falando no versículo, a parte B, falando da vossa cooperação no Evangelho, ele fala assim, ó, desde o primeiro dia até agora. Irmãos, já viu aquele primeiro amor passageiro? Tem pessoas que, quando conhecem alguma coisa, faz várias promessas, mas quando passou um dia, pronto, esqueceu aquela promessa, não é verdade? Tem vezes que a gente está no primeiro amor, a gente faz várias promessas e tal, mas passou uma semana e já esqueceu tudo aquilo. Irmãos, a cooperação desse povo aqui era uma cooperação contínua. Paulo está falando assim, ó, desde o primeiro dia até agora. Não era, irmão, um impulso passageiro. Não, era um impulso contínuo. A gente vê que, apesar de todas as dificuldades que eles tinham, tudo que a gente acabou de falar, eles eram pessoas perseverantes. O problema, irmão, é que às vezes nós queremos só as bênçãos de Deus. Irmão, quando nós aceitamos, quando nós viemos para Cristo, vem um pacote fechado. Pacote fechado. E esse pacote fechado a gente vê e a gente entende que está nos evangelhos. Ajudar os irmãos, amar os irmãos, todas as pessoas sem fazer exceção. Está tudo dentro de um pacote fechado. O problema é que a gente acha que a nossa fé é particular. Não, a fé é particular, mas a nossa salvação, para a gente não na obra, mas para a gente dar provas da nossa salvação, é a gente cooperar com o Evangelho, no Evangelho, com os irmãos, crescer junto, perdoar junto, amar junto. Isso aqui é uma prova que nós fomos alcançados por essa graça. A gente vê que Paulo está falando aqui que desde o primeiro dia até agora, irmão, a gente vê que lá no primeiro dia, nos primeiros dias, quando Paulo ele batiza Lídia e sua família, Paulo vai preso, é chicoteado. Quando ele sai da sua prisão, ele vai para a casa de Lídia e lá encontra os irmãos. Alguns acreditam que é a primeira igreja na Europa. Lá encontra os irmãos e fortalece os irmãos. Ou seja, então no primeiro dia, Paulo está falando, desde o primeiro dia, desde aquele momento lá, quando vocês me acolheram. Era uma igreja acolhedora, acolheu o apóstolo Paulo. É uma igreja que socorreu o apóstolo Paulo também, no começo do seu ministério. Quando ele desce, irmão, para Tessalônica, Paulo ele fala isso nesta carta, a gente vai falar isso lá no finalzinho. Quando ele desce, fugido, ele sai correndo de Filipe, vai para Bereia, de Bereia, os judeus que estavam perseguindo Paulo, vai para Bereia, de Bereia, ele corre para Tessalonicenses, os judeus sabem que ele está lá em Tessalônica, vai para Tessalônica, e Paulo fala assim, lá vocês mandaram suprimento para mim. Essa igreja, desde o início do apóstolo Paulo, está socorrendo Paulo. Na igreja de Corinto, Paulo foi sustentado por eles. Olha só, irmão, olha a gravidade. A igreja de Corinto não sustentou o apóstolo Paulo, não socorreu o apóstolo Paulo, socorreu os falsos apóstolos, mas não o apóstolo Paulo, que foi o plantador daquela igreja. Olha o que Paulo ele escreve, irmãos, em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 9. Olha o que ele diz, irmãos.
Essa igreja era uma igreja atuante na sua cooperação no Evangelho. Olha o que diz 2 Coríntios 11, 9. E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém. Ó, o que Paulo estava passando entre eles? Privações. Não me fiz pesado a ninguém de vocês. Pois dos irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Uma outra igreja local teve que sustentar o apóstolo Paulo lá na cidade de Corinto, porque a cidade de Corinto sustentava os falsos, mas aquele que era verdadeiro deixava passar privações. E Paulo está falando, essa igreja de Filipe socorreu ele nesses momentos das suas necessidades. Por isso que Paulo fala, desde o primeiro dia até agora, essa igreja nunca abandonou o apóstolo Paulo. Essa igreja nunca abandonou o reino de Deus, sempre estava ali pronto, cooperando no Evangelho. E agora em Roma, hein? 10 anos se passaram, Paulo está em Roma. Olha o que essa igreja está fazendo com o apóstolo Paulo. Agora a gente vai abrir Filipenses capítulo 4, versículo 18. Olha o que diz. Olha o que ele fala agora. Está preso. Uma prisão residencial, mas está preso. Olha o que ele fala. 4, 18. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Passou 10 anos, essa igreja continuou sustentando o ministério do apóstolo Paulo. Irmãos, eu vou finalizar aqui, versículo 6 a gente fala semana que vem. O que eu quero falar para os meus irmãos? Vamos tentar, irmão, apagar da nossa mente essa cultura que a gente vive. Sabe, tem poucas pessoas aqui que eu não estou me convidando para tomar café não, tá? Mas tem poucas pessoas aqui que eu já fui na casa tomar um café. Já fui na casa da irmã Célia, da irmã Elisa, bater um altos papos. Não fui lá uma vez não, fui lá já algumas vezes já. Batemos papo lá, conversamos, tomamos um café. Na casa do Léo, na casa do irmão Luciano. Ó, na casa de quem? Na casa do Maurício, já fui na casa do Maurício. Mas em quem? Está faltando alguém aqui? Acho que não. Irmã Silvia, chegamos lá de penetra, mas chegamos na irmã Silvia. Irmã Francinete também, já fomos na casa da irmã Francinete. Está vendo? Olha, se pegar aquela lista ali, olha quantas pessoas, irmãos. Entendeu? Olha quantas pessoas. Então, o que eu quero falar aqui? Que a gente tem que se conhecer melhor. Sabe? A gente tem que se conhecer melhor, irmão. Isso faz parte do reino de Deus. É o que eu acabei de falar aqui. Faz parte do reino de Deus. Tá? Então, vamos se conhecer melhor? Vamos conhecer os irmãos melhores, vamos ver qual é a dificuldade que um está passando, para a gente cortar essa barreira que nos impede dessas aproximidades, sabe? De conviver melhor, de orar, porque quando a gente sabe das situações, a gente tem como orar, entendeu? A gente tem como orar, a nossa mente não fica vagando, não, tem como orar, entendeu? E vamos fazer isso, irmão. Vamos fazer de tudo para ser uma igreja que coopera no Evangelho, uma igreja bíblica, realmente uma igreja que participa do reino, participa da salvação dos irmãos e tudo mais, tá bom? Vamos fazer isso? Vamos colocar de pé.